Olá, alunos, sejam todos bem-vindos à nossa aula de matemática. Aqui com vocês o professor Genobre para a gente dar início ao conteúdo da nossa aula de hoje. Vamos lá? Então aí está, na aula de número 2, o objeto de conhecimento é números inteiros, usos, história, ordenação, associação com pontos da reta numérica e operações. O detalhamento são número inteiro negativo, comparação e ordenação de números inteiros relativos e número inteiro relativo e posição na reta numérica, tá bom? Então, é isso aí que a gente vai estudar nessa aula. Vamos a ela. Muito bem, pessoal. Então, vamos falar sobre os números inteiros. Vocês viram aí no nosso abre aulas, né? No nosso dia a dia, essa expressão número inteiro a gente utiliza quando a gente quer se referir ao número que não é número quebrado, né? Dito número quebrado, que é aquele número com vírgula. Por exemplo, 1,75, popularmente conhecido como número quebrado, né? Quando a gente tem o número 9, a gente se refere a ele como número inteiro, né? Então tem número inteiro e número quebrado, no dito popular. Mas na matemática, o número inteiro ele tem uma outra definição, tá? O número inteiro na matemática ele é usado para representar aqueles números que são positivos e negativos, tá? Guarde essa informação. Número inteiro são todos os números que são positivos e negativos. Por exemplo, o número -4 é um número inteiro, porque ele é um número negativo. O número 10 é um número inteiro também, porque ele é um número positivo, tá? Então, todos os números positivos e negativos que não possuem vírgula, que não é raiz quadrada, que não é fração, são considerados números inteiros, tá bom? Professor, então, existem outros conjuntos numéricos além dos números inteiros? Com certeza, nós temos vários conjuntos numéricos. Temos o conjunto dos números naturais, o conjunto dos números inteiros, que a gente está estudando aqui, o conjunto dos números racionais, o conjunto dos números irracionais, o conjunto dos números reais, tá? Então, esses são conjuntos numéricos que existem na matemática, tá? Hoje, a gente vai falar especificamente sobre os números inteiros, tá bom? Vamos ver a nossa cartela? Temos aí uma definição para a gente entender como que esses números eles se apresentam no dia a dia, tá? Olha essa situação aqui, muito corriqueira, né? Quando a gente se refere à temperatura da cidade, né, e tal. Olha o que diz aí essa situação. Temperatura em São Paulo cai 17 graus em 24 horas. Previsão é de mais frio nesta quarta-feira, nesta quarta, né? O frio que chegou a São Paulo nesta terça-feira, 18, né, ou seja, no dia 18, fez as temperaturas despencarem na capital paulista. Na segunda-feira, 17, os termômetros no aeroporto de Congonhas, zona sul da cidade, marcavam 25 graus Celsius às 16 horas. No mesmo horário, nesta terça, o registro era de apenas 8 graus Celsius. Então, observem o seguinte, ó, nós temos aqui uma situação, né, em que foi colocado ali que a temperatura, né, da cidade de São Paulo despencou, né, caiu 17 graus e tal. Então, a gente observa com isso que nós temos uma relação entre números positivos e negativos, tá? A gente tem ali uma matéria jornalística, um texto jornalístico, né? Não temos a fonte, mas é uma matéria, a gente percebe, que trouxe ali uma informação, a informação de que, né, a temperatura caiu em determinada data ali, em determinado horário, tá? E aí vocês observem que apesar da gente não ter
nenhum número negativo, tá? A gente pode perceber que se trata de número negativo, apesar de ele não estar escrito ali diretamente. Mas quando o texto fala que a temperatura estava em tantos graus e em seguida caiu, a gente entende isso como número negativo, tá? Ele traz essa ideia de que existe ali uma relação entre números positivos e negativos, ok? Então, nas previsões meteorológicas é muito comum a gente usar números inteiros. Em determinadas regiões do Brasil, as temperaturas são sempre positivas, né? Em outras regiões, as temperaturas podem até chegar a menos, a temperaturas abaixo de zero, ou seja, menos 1, menos 4, menos 5 graus, né? Então, com isso, a gente observa o uso dos números inteiros para representar essas situações do nosso dia a dia. A gente vê aqui ao lado, né, nessa representação, hoje em dia os termômetros eles são digitais, né? A gente coloca ali embaixo do braço e a gente consegue fazer a medida da temperatura através de um display, de uma telinha. Então a gente vê ali se a temperatura do corpo, né, 38 graus Celsius, 39, 40 se a pessoa tiver com febre, né? Mas algum tempo atrás, as temperaturas elas eram medidas através desses termômetros analógicos, tá? Então aqui a gente tem a representação de um termômetro analógico, tá? Que trouxe aqui só para a gente exemplificar. Vejam que nesse termômetro eu tenho aqui algumas informações. Primeiro, observem que bem no centro dele eu tenho o zero, né? Aqui, ó, zero, que é vamos entender assim como sendo a origem, né, da marcação. Então, acima desse zero, tudo que for para cima é considerado valores positivos, tá? Ó, do zero para cima é tudo positivo, tá bom? E do zero para baixo a gente considera como sendo valores negativos. Então, aqui já vai entrar o primeiro conceito sobre reta numérica, tá? Lá na reta numérica, a gente vai ver durante a nossa aula e ao longo das próximas aulas também, nós temos uma reta, tá? Nessa reta eu tenho ali a origem, que é o zero. Tudo que estiver à direita dessa régua é considerado números positivos. E tudo que estiver à sua esquerda da reta são considerados números negativos, tá bom? Números positivos e números negativos fazem parte do conjunto dos números inteiros, não esqueçam disso, tá bom? Então, através dessa reta numérica, a gente vai conseguir identificar a posição em que o número está. Se ele estiver à direita do zero, ele é considerado positivo, se estiver à esquerda, é considerado negativo, tá? São conceitos que a gente aprende na matemática para quando chegar nessa hora aqui, ó, de ler um simples termômetro, né, a gente saber fazer essa leitura. Então, observe que nesse caso aqui, ó, eu tenho aqui é o zero, né? Bem nesse tracinho aqui é o zero, mas observem que a marcação do termômetro, que é essa parte vermelha, né, ela ultrapassou ali a linha do zero. Então, nós podemos dizer aqui, ó, que a temperatura está em 1 grau, né? Então, assim ela vai subindo até chegar no ponto máximo ali, tá? Observe que a marcação aqui, ó, 1 grau Celsius. É exatamente o que nós temos. Aqui é zero, subiu um pouquinho, chegou em 1 grau Celsius, tá bom? Essa temperatura é uma temperatura positiva ou negativa? Positiva, né? Está na parte de cima ali do zero, portanto, é uma temperatura positiva. Vamos ver a próxima animação? Veja que nessa outra aqui, ó, é bem parecida com a anterior, né? Mas observem que a temperatura ela vai caindo ali cada tracinho, ó. Aqui nós já temos o zero, tá? Aqui, ó, 0 grau. Então, nós temos exatamente zero nesse ponto. Então, veja que a temperatura era 1 grau, baixou para zero. Isso significa que ela caiu 1 grau Celsius, tá bom? A temperatura caiu 1 grau, ok? Na próxima animação nós temos uma representação agora de número negativo. Observa que do zero
para baixo, eu já tenho um valor negativo, né? E quanto que caiu? Caiu até menos 1 grau. Professor, mas por que tem 2 graus aqui, né? Porque ela estava em 1 positivo. Foi para 0, caiu 1 grau. Depois ela caiu para menos 1, caiu mais 1 grauzinho. Então, a queda ela foi de 2 graus Celsius, por isso que está dizendo aqui, ó, 2 graus Celsius. Chegando, né, a marcar menos 1 grau. Por isso que ali no texto que nós lemos agora há pouco, né, estava escrito lá que a temperatura em determinado horário era de tantos graus, né, e ao cair da tarde a temperatura já marcava uma outra temperatura. Então, já tínhamos uma outra temperatura ali. Então, observe que houve uma queda nessa temperatura. Exatamente a representação que nós temos aqui. Tá? E aí, na próxima animação, a temperatura já está em menos 2, ó, tá? Menos 2, e assim ela vai caindo. Na próxima, nós já temos menos 3, né? Ó, e assim ela vai caindo até chegar ao ponto mínimo dela ali. Entendido, pessoal, essa relação entre números positivos e negativos? Onde que a gente aplica esses conceitos? Se eu for fazer a medição, por exemplo, de uma sala de aula, essa medição você vai conseguir fazer com números positivos ou com números negativos? O que você acha? Números positivos, né? Eu não consigo medir uma distância negativa, não existe distância negativa. A distância ela é sempre trabalhada em módulo, é sempre positiva, tá? Agora, se eu for fazer a medição não, se eu for fazer, vamos supor, vou olhar lá o extrato da minha conta bancária, né? E aí lá no extrato eu fiz um saque, depois eu fiz um depósito, fiz outro saque, fiz mais 2 depósitos e tal. Então, todas essas transações a gente utiliza números positivos e negativos para fazer. Porque quando eu faço um depósito na conta, entrou um valor, ou seja, um valor positivo, né? Minha conta subiu. Quando eu faço um saque, a conta diminui, portanto, eu fiz uma subtração. Então, já usei ali um valor negativo, tá? A gente vai ver com detalhes logo mais essa questão aí da conta bancária, que é um exemplo bem utilizado quando se trata de números inteiros, ok? Olha essa outra cartelinha, nós temos uma definição. Vamos ler aqui, ó. Os números que indicam medidas abaixo de 0, como menos 1, menos 2 e tal, né? São denominados números negativos. Foi o que nós acabamos de conversar, né? Números negativos. Os números que indicam medidas acima de 0, como 1, o 2, né? Enfim, são denominados números positivos. Esses números também podem ser representados precedidos do sinal positivo. Olha só, positivo. Então, sinalzinho positivo na frente do número indica, claro, que ele é um número positivo. Agora, pessoal, uma observação aqui, tá? Normalmente, a gente não escreve sinal positivo na frente do número, tá? Não há essa necessidade. Se eu tenho aqui o número 4 e eu não tenho nenhum sinal na frente dele, significa que esse número é positivo, sempre, tá? Por convenção. Eu tenho o número aqui 17. 17 é um número positivo ou negativo? É claro que é positivo, porque eu não tenho nenhum sinal na frente dele. Agora, a partir do momento que eu coloco um sinal negativo na frente desse número, então aí sim eu estou dizendo que esse número é negativo. Portanto, a obrigação de escrever sinal na frente de qualquer número, ela só existe quando eu quero representar o número negativo. Beleza? Aqui a gente colocou um sinalzinho positivo na frente do número, porque a gente está aprendendo, né? Apenas para efeito didático. Mas nos cálculos matemáticos, vocês não vão ver o sinal positivo na frente dos números, tá? Porque a gente já entende que esses números são sempre positivos.
E aí ele traz aqui, o número 0 não é positivo nem negativo, tá? O 0 ele é um elemento neutro aí, nesse conjunto numérico, tá bom? Vamos aqui seguindo com mais alguns exemplos. Olha o saldo bancário que a gente conversava agora há pouco, né? Nas contas bancárias, o saldo indica quanto dinheiro a pessoa tem no banco. Quando se faz um depósito, o saldo aumenta. Quando se faz uma retirada, quando você faz um saque, né? O saldo diminui. Então vejamos aqui um exemplo. Olha só esse exemplo aqui. Vamos analisar com calma esse extrato aqui, ó, do senhor José Silva. Então vejam, eu tenho aqui o extrato da conta corrente dele, tá? Agência, conta e tal. E aqui nós temos a movimentação. Então vamos lá. Veja que no dia 1º/5, o saldo do seu José era de R$ 390. Pergunto a você, o seu José Silva, ele estava devendo o banco ou ele tinha dinheiro no banco? O que você acha? Professor, como tem um sinal negativo na frente desse número, desse 390, eu acredito que ele estava devendo. Exatamente. Ele estava devendo. Como milhões de brasileiros. Ele estava devendo. Tá? Por quê? Porque tem um sinal negativo, gente, na frente do número ali. Significa que a conta bancária dele estava negativa, ele estava devendo o banco. Se ele fizesse um depósito, vamos supor, se ele fizesse um depósito de R$ 200, o que você acha que ia acontecer? Ele tinha lá, ele estava devendo 390 para o banco. Aí ele foi lá e fez um depósito, depositou no banco R$ 200. O que aconteceu com esse saldo negativo? Ele continuou devendo o banco? Com certeza, né? Como ele estava devendo 390 e depositou 200, a diferença aqui é de 190, certo? Ou seja, ele continua devendo o banco, mas agora ele está devendo só 190, tá? Apesar de ele ter depositado ali um valor na conta, mas ele continua devendo, tá? Porque esse saldo, esse valor que ele depositou apenas abateu a dívida que ele tinha, tá bom? Apenas para dar um exemplo para vocês aqui. Mas vamos seguir aqui na análise do extrato dele. Aí, no mesmo dia, no dia 1º/5, teve aqui, ó, um depósito. Opa! Caiu aqui o salário do José Silva. Então, houve um depósito. Veja que esse depósito é um valor positivo, né? Ó, caiu na conta do seu José R$ 1.890. Mas ele tem R$ 1.890 na conta? Podemos dizer que ele tem R$ 1.890 na conta? Não, né, gente? Por quê? Lembra que ele estava devendo 390? Então, na verdade, ele não tem 1.890. Ele tem 1.890 menos o que ele estava devendo para o banco, que era 390. Então, na verdade, aí ele tem 1.500, né? O saldo do seu José Silva é só de R$ 1.500. Porque se você pegar 1.890 menos o que ele estava devendo, só sobra para ele R$ 1.500. Tá bom? Mas vamos continuar. Aí no dia seguinte, no dia 2, o seu José foi lá e fez um pagamento. Professor, como é que eu sei que esses R$ 398 se refere a um pagamento? Ora, veja que eu tenho um sinalzinho negativo na frente do 398, perdão. Veja que eu tenho 398, um sinal negativo na frente de 398. Então, como esse sinal é negativo, indica que houve uma retirada na conta do seu José. E essa retirada foi para fazer o pagamento aqui, ó, do condomínio dele, lá onde ele mora. Ok? Então, independente se ele fez um pagamento de uma conta
ou se ele sacou o dinheiro ou fez qualquer outra coisa, o fato é que saiu da conta dele mais R$ 398. No caso ali, um sinal negativo. Indica isso, tá bom? Aí no dia 2, de novo, ó, no dia 2, novamente, houve uma saída de dinheiro da conta dele, saiu mais 547. Aí lá no dia 10, olha aqui, ó, pagou o telefone. Então saiu mais R$ 230. Observa que todos esses valores têm um sinalzinho negativo na frente. Então indica que o dinheiro saiu e não entrou na conta. O único dia que entrou dinheiro na conta do seu José foi aqui, que foi o salário dele, né, de 1.890. Tá bom? E aí no dia 20/5 também teve aqui um saque de R$ 490, tá? Então observem que esses números negativos e positivos, eles são usados, tá, para representar essas situações. Número negativo ali, no caso da conta bancária, indica que houve uma retirada da conta. Então, você tem que pegar o valor que você tinha, né, e subtrai o valor que você tirou ali, tá bom? Aí veja que o seu José, ele já estava devendo o banco. Então, o dinheiro que entrou, ele teve que ser, o que ele devia teve que ser deduzido desse valor que entrou, tá bom? Então, são análises que a gente faz do nosso dia a dia, das coisas cotidianas, utilizando os números inteiros, tá bom? Vamos lá para a próxima cartela? Nós temos aí uma situação. Ó. Observe abaixo o extrato de uma conta bancária em forma de tabela. Quais números completam a coluna do saldo? Essa é uma primeira pergunta aqui, né? Quais números completam a coluna do saldo? A outra pergunta. No dia 31/3, foi feito um depósito de R$ 200 e o saldo totalizou 120. Qual era o saldo anterior? Né? Bom, que tabela que ele está se referindo? Essa tabela aqui. Olha só. Preste atenção aqui, tá? É importante a gente observar com calma essa tabela, tá? Então a gente vai começar desse ponto aqui, ó. No dia 31/3, o saldo aqui dessa conta era de R$ 120, tá? Isso no dia 31/3. Aí, quando foi no dia 1º/4, teve aqui um débito. Veja, um débito. O débito significa que foi retirado o valor da conta, tá? Foi feita uma retirada de quanto? De R$ 150. No dia 1º/4, quanto que havia nessa conta? R$ 120. Tudo bem? Tinha 120 aqui no dia 31/3, tá? No dia 1º/4, a gente iniciou ali o dia com os R$ 120, tá? Que era o saldo do dia anterior, ok? Pergunto a você agora, qual que vai ser o saldo aqui no dia 1º/4? O que você acha? Qual que será o saldo no dia 1º/4? Esse saldo, ele é um saldo positivo ou ele é um saldo negativo? Pensem aí. Professor, eu acho que é um saldo negativo. Por quê? Ora, ele só tinha R$ 120 na conta dele, né? Aí ele foi lá e tirou 150. Ou seja, ele ficou devendo R$ 30 para o banco. É ou não é? O banco emprestou para ele ali R$ 30. Ele só tinha 120, mas ele queria sacar 150. Tudo bem, você pode sacar. Mas você vai ficar me devendo R$ 30 e depois eu vou cobrar o juro de você. Beleza, ele sacou o dinheiro, 150. Mas ele está devendo lá R$ 30, certo? O que vai acontecer aqui no dia 4? Vamos lá. Olha só. Acompanhe o raciocínio, tá? O que vai acontecer no dia 4 agora?
ou melhor, no dia 3 do 4, ele vai começar o dia aqui devendo menos R$ 30, né? Isso porque o saldo dele já estava negativo em R$ 30. Então, no dia 3 do 4, ele começou devendo R$ 30. Aí ele foi lá de novo e fez mais um saque de R$ 60. Ele já estava devendo 30, foi lá e pegou mais 60. O que aconteceu com o saldo bancário dele? Ficou devendo mais, né? Ficou devendo ainda mais. É ou não é? Ele já estava devendo 30, foi lá, pegou mais 60. E aí o que aconteceu com esse valor? Esses valores, por incrível que pareça, né, eles se somaram. Apesar da gente estar trabalhando com um número negativo, né, mas houve ali um acúmulo da dívida. Estava devendo 30, né, foi lá, pegou mais 60. Então nós acumulamos os valores. O valor foi para menos R$ 90, tá? Então vejam que a gente trabalha os números negativos e positivos, nem sempre fazendo ali uma soma algébrica convencional, tá? A gente tem que entender o problema para a gente poder juntar os valores ali para poder dar certo, tá bom? Vamos voltar para a gente completar a tabela. Então, estava devendo R$ 90 aqui. Aí, quando foi no dia 5, ele foi lá e depositou na conta dele R$ 50. Colocou na conta R$ 50. O que aconteceu com a dívida de menos 90? A dívida diminuiu, certo? A dívida diminuiu, claro. Então, nesse caso aqui, ó, como ele não fez mais nenhum saque, né? A dívida dele agora é de menos R$ 40. Ok? Estava devendo 90, depositou 50. Tá? Ele fez um crédito aqui, ó. Ele creditou R$ 50 na conta. Como ele não fez nenhum saque, tá? Então, o valor aqui foi... A dívida dele foi abatida. Então, ele só está devendo agora R$ 40. Aí, lá no dia 10, ele conseguiu fazer mais creditou mais R$ 100 na conta dele. Ele colocou mais R$ 100 na conta dele. Ele colocou R$ 100 na conta, não fez nenhum saque, olha só, não sacou nada, né? Como ele só estava devendo R$ 40 e colocou R$ 100 na conta, o que aconteceu com o saldo dele? Opa, ficou positivo de novo. Então, ele pagou o que devia e ainda sobrou um saldozinho positivo ali na conta dele. Tá certo? Entendido, gente? Essa dinâmica, como que a gente faz essas operações aí, tá bom? Vamos ver aqui a nossa reta numérica. Foi o que a gente falou, né, no início da nossa aula da reta numérica. Veja, aqui no centro eu tenho o zero, tá? Para a direita eu tenho os valores positivos, para a esquerda eu tenho os valores negativos, tá? Então, toda vez que eu quiser representar ou comparar os números, eu vou sempre usar esses sinais aqui, ó. Sinal de maior e o sinal de menor, tá? E ainda o sinal de igual. Por exemplo, 4 é maior do que 3. 2 é menor do que 4. E assim por diante. 4 é igual a 4, tá? É assim que a gente vai representar esses sinais. Olha só. Qual valor é maior? Menos 3 ou 4? O que você acha? Ora, menos 3, né, gente? Menos 3, desculpa. O 4 ele é maior do que menos 3, tá? 4 é maior que menos 3, lógico. Porque o menos 3 é um valor negativo, ele está bem longe ali do 4, né? 4 maior que menos 3 e assim por diante, certo? Qual valor é menor? Opa, menos 1 ou 1? Quem é menor dos dois?
Menos 1, né? Menos 1 é menor do que 1. Veja, aqui está o zero. Para a esquerda, os valores são negativos. Para a direita, valores positivos. Qual valor é maior? Menos 2 ou menos 4? Essa aqui é boa, hein? Veja que quanto mais longe do zero, tá? Menor será o valor. Por incrível que pareça, veja. Apesar de você ter 4 e aqui 2, mas o menos 4 ele é menor do que o menos 2, tá? Não esqueçam. Por quê? Porque ele está mais distante aqui do zero, tá bom? Por isso que ele é considerado menor. Para o lado direito, o 4 seria maior ou seria menor que o 2? No caso ali do lado direito do zero, o 4 ele seria maior, tá? Mas porque ele é um número positivo. Para o lado esquerdo da reta numérica, o menos 4 ele já é menor que o menos 2, tá? E aí nós temos, né, a ordenação de números inteiros. Como é que a gente ordena, né? Sempre do menor, tá, para o maior. Então, nesse caso aqui, desses valores aí, o menor é o menos 5 e o maior é o 7, tá? Menos 5 ele é menor que menos 4, menos 4 é menor que menos 3, tá? E assim por diante, ok? Então é isso, pessoal. Nós vimos aqui alguns exemplos, tá? Alguns exemplos práticos, outros ali mais elaborados, tá? A respeito dos números inteiros. Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo da nossa aula. A gente se encontra aqui numa próxima oportunidade. Até lá.